Paz do Senhor, bom dia a todos. Podem se assentar. Amém? Hoje o pastor Akira foi servir a igreja de Hamamatsu, foi ministrar lá e me deixou aqui incumbido de servir a mesa e compartilhar a palavra com os irmãos no dia de hoje. Amém? O Senhor tem falado algo no meu coração durante essa semana e eu fico maravilhado que o Senhor vem confirmando em alguns detalhes, na oração que foi falada aqui de manhã, tudo aquilo que foi ministrado, até aqui através dos louvores, através da vida da diaconisa Miliane, eu pude perceber algumas palavras, algumas situações que testificam aquilo que Ele tem colocado no meu coração, né? E o nosso coração se alegra, nós ficamos maravilhados, porque muitas das vezes vem aquela, é para falar isso mesmo, tem certeza? O Senhor quer falar comigo? Você fica, né, naquele receio de muitas das vezes falar algo que vem de você, mas aí a gente vê que o Senhor, Ele surpreende, Ele vem depois confirmando nos detalhes. Obrigado, Dick. Pode tirar sua garrafa. Pode tirar sua garrafa. Amém? E como pastor, como presbítero, já estou falando pastor, vai ser o próximo então. Como o presbítero Vitor veio aqui e falou, né, agora há pouco, hoje nós nos reunimos aqui celebrando algo especial, celebrando a Páscoa, né, relembrando aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, né, eu depois vou falar um pouco acerca disso, mas tudo isso que nós podemos viver hoje, aquilo que Ele nos incumbiu, é aquilo que nós nos beneficiamos, só foi possível através da entrega dEle, através do sacrifício dele na cruz. É por isso que hoje nós entendemos o verdadeiro e real significado da Páscoa. E com isso o nosso coração se alegra. Amém? Eu não sei se alguém dá para colocar um fundinho aqui. Tá? Amém? Se eu fosse dar um título para essa ministração, eu diria que seria algo em torno ou parecido com os sinais seguirão os que creem. Amém? Vocês estão aí, gente? Parece que vocês estão com sono. Amém? E o primeiro texto aqui que nós vamos ler, meditar, seria Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 20. Dá para chegar aí? Eu sempre fico com receio de atrapalhar os irmãos aí, né? Dá jogo? Dá para ver? Amém, glória a Deus. Vou estar lendo, tá? Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo, por favor. Amém? Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20, diz assim: E disse, isso é o Senhor Jesus dizendo, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Tem discípulo aqui? Amém? Saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Até aqui, glória a Deus. Semana passada, né, nós tivemos aqui um final de semana bem movimentado, glória a Deus, um culto assim que eu creio que saímos daqui impactados com o coração queimando, né? E eu creio que isso é tudo uma construção ou para completar aquilo que o Senhor quer fazer esse ano. Mediante a palavra que nós recebemos no final do ano na reunião de obreiros, que é sobre viver o ano do sobrenatural. Amém?
né? A gente vai andar sobre uma palavra que foi dada, sobre uma direção que o Senhor deu, né, aos líderes da igreja. E o meu coração, ele queimou, mas ao mesmo tempo, aqui depois do culto, o Senhor me levou a meditar em algumas coisas que nós não podemos negligenciar, para que de alguma forma eu e você, nós venhamos cooperar com aquilo que Ele quer fazer no dia de hoje, né? E aí eu vou citar algumas coisas aqui que o Senhor vem ministrando ao meu coração durante essa semana, amém? Para que eu e você, nós possamos ou venhamos cooperar e viver o sobrenatural do Senhor nesse ano, é necessário que eu e você venhamos abandonar a maneira natural de viver. O sobrenatural só age onde o natural deixa de existir, amém? Faz sentido? Amém? Né? Vai ser preciso negar nós mesmos para pensar na necessidade de outras pessoas, né? Abrir mão, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de alguns tempos de descanso que nós poderíamos estar fazendo alguma coisa que iria nos satisfazer para pensar em suprir a necessidade de outros, para que se possa levar o refrigério a outros, amém? Tem uma frase, eu não lembro onde que eu vi, que diz assim: é difícil você esperar coisas novas se você passa a fazer sempre as mesmas coisas, né? A pessoa, se não me engano, define essa frase ainda como cúmulo da loucura, uma coisa assim, né? Que não tem como você querer viver algo diferente se você não muda os hábitos, não é verdade? O que me chamou a atenção que Pedro, o famoso apóstolo, discípulo, o Pedrão, ele foi o único que teve uma experiência sobrenatural, não é verdade? Ele andou sobre as águas. O Senhor ali liberou uma palavra, mediante a palavra que o Senhor liberou, a Bíblia fala que ele caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Ali ele estava vivendo o sobrenatural, não é verdade? Só que eu e você, por sermos humanos, nós temos também o nosso lado natural, que é limitado, né? E ali, de repente, Pedro, no meio daquela experiência, o lado humano, o lado natural dele começou a florar. E ele teve o quê? Teve medo, não é verdade? E aí, se o próprio Senhor ali não estivesse ali e não resgatasse ele, o que será que teria acontecido? Teria se afogado, não é verdade? Né? Se eu e você, nós queremos, nesse ano, viver realmente o sobrenatural, nós devemos fortalecer aquilo que faz o nosso lado espiritual crescer. Amém? Mortificar o natural e fortalecer o espiritual. A parte da nossa alma e a vontade da nossa carne tem que diminuir. Aquele louvor que nós entoamos, entre vários que nós entoamos no domingo passado, que ele cresça e eu diminua. Amém? Né? E semana passada o pastor Wilson esteve aqui e foi maravilhoso aquilo que ele fez, né? Nós reconhecemos que ele tem um dom profético. Nós reconhecemos que o Senhor usa ele muitas vezes para trazer palavras específicas para as pessoas, para responder orações, para dar um direcionamento para que as pessoas possam ter a resposta daquilo que procuravam. Ele tem esse dom, a gente reconhece nisso. E eu confesso que eu fui uma pessoa que se beneficiou disso também, quando foi no culto geral. Eu fiquei maravilhado porque foi a experiência assim mais tremenda que eu tive. Acabei de orar, levantei, ele apontou para mim e falou algo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei meio que, né? Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Eu fiquei contente, o Senhor respondeu minha oração e foi a oração mais rápida, foi quase instantâneo o negócio, não é verdade? Nós ficamos maravilhados com isso. Você não se sente amado? Seu coração não queima, você não fica contente? Quando vê o Senhor assim, respondendo algo que estava ali, muitas das vezes querendo te incomodando, algo que você precisava saber, se era de você ou se era algo que Ele tinha para a sua vida? Nossa, eu fiquei muito impactado aquele dia, né? Só que algo assim que o Senhor me chamou a atenção durante essa semana, até a diaconisa Isa também, na hora de orar aqui de manhã, eu senti que também estava, de uma outra forma, falando cerca das mesmas coisas. O problema é quando eu e você, nós passamos a nos tornar consumidores do sobrenatural de Deus. Amém?
O problema é quando nós passamos a nos tornar consumidores. Porque Deus não nos chamou para que a gente somente venha experimentar o sobrenatural dele nas nossas vidas. Sim, isso é um privilégio, isso eu creio que é algo que nós devemos buscar, sim, viver isso e sermos guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito. Isso é o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Mas quando a gente vem com a mentalidade de consumidor, isso não é o certo. Porque eu creio que o Senhor ele quer fazer em mim, em você, para que através de você ele possa alcançar outras vidas. Amém? Porque se não fosse assim, o que o pastor estaria fazendo aqui no domingo? Não é verdade? É um dom que o Senhor dispensou sobre a vida dele. Ele reconhece que esse é o chamado, ele é um ativador. Tanto é que ele veio aqui, e na sexta e no sábado, se não me engano, ele ministrou acerca de como ativar isso nas pessoas, de como viver isso, como manifestar isso através das nossas vidas, onde quer que ele nos coloque. Amém? Faz sentido? Aleluia. Né? E que para que isso venha acontecer, para que o Senhor venha, para que nós possamos viver o sobrenatural, não sermos apenas consumidores. Não é errado a gente vir e receber, amém? Mais uma vez eu quero frisar isso, nós precisamos, porque sem Ele não podemos fazer nada, é o que a palavra diz. Mas nós temos que receber e repassar. Nós temos que nos encher para que podemos passar para outros, né? E para que eu e você, para que através das nossas vidas as pessoas possam ser alcançadas, vai exigir um pouquinho mais de cada um de nós durante esses tempos e para viver aquilo que o Senhor tem colocado como direção de manifestar o sobrenatural dele nesses dias. Vai precisar um pouco mais de empenho, um pouco mais de comprometimento. Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus, né? Porque é algo que me chamou a atenção e eu guardei aquilo no meu coração. Eu falei, glória a Deus, eu fico contente. Eu falei, mas e depois que a gente receber isso aí? Né? Não pode ficar em nós. Porque ele falou, eu vim aqui para ensinar. Não é verdade? E a própria palavra nos ensina que aquilo que nós de graça recebemos, de graça nós devemos dar para outras pessoas. Né? E algo que o Senhor me mostrou, assim, eu fico... Às vezes eu pergunto para Deus, mas como Deus? Como que eu posso entender isso? E o Senhor às vezes ele coloca umas situações assim, algumas, né? Chamadas analogias. E que nem eu falei no começo, o problema é quando a gente vem à igreja com uma mentalidade consumidora. Imagine você pega a sua cestinha, você vai no mercado, aí você olha ali, você fala, aquilo ali eu quero, aquele está em promoção, eu vou levar. Esse aqui está meio caro, o preço que eu vou ter que pagar para que eu possa levar esse para casa, eu acho que não vou fazer isso não. Eu quero ou o que está em promoção ou o que está de graça. Aí a gente vem, coloca na nossa cesta e vai embora para casa. Ou quando a gente vem e o produto muitas vezes não está de acordo com aquilo que a gente esperava, nós começamos a reclamar, começamos a questionar a vontade de Deus. Mas não é isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer, né? Ele quer que nós venhamos, sim, ser cheios para que possa espalhar, para que possa compartilhar a outros. Amém? Quem crê? Né? Nós acabamos de ler que o texto nos fala que os sinais seguirão os que creem, e que o Senhor depois ele vinha ali comprovando com os sinais aquilo que era sido ministrado pelos discípulos, aquilo que havia sido ministrado pelos discípulos. Não é verdade? E algo assim que nós precisamos entender. Há uma diferença entre dom e fruto. Fruto é aquilo que Deus vai criar em você através do teu relacionamento, através do agir do Espírito Santo em cada um de nós. Dom é aquilo que o Senhor, Ele nos dá para que possa beneficiar outras pessoas. O dom nunca vai ser para que haja um benefício próprio, para que eu venha usar aquilo a meu favor, né? Eu lembro assim uma ministração que eu estava vendo durante essa semana, do pastor Luciano Subirá, que ele falou que uma vez o Senhor fez ele pregar e cura
sobre pessoas que estavam com hérnia de disco e ele mal conseguia subir, né, no púlpito, porque ele estava meio com a coluna travada. Aí ele falou assim que ele mesmo, assim, sem ninguém olhar, ele tentou orar, colocar a mão mesmo nele, né, e depois de ter curado várias pessoas e o Senhor não curou. Isso criou uma indignação nele. Aí ele entendeu que Deus nos dá para benefício de outros. Da mesma forma, a cura dele ia vir através de outros, né? E muitas das vezes, eu não sei você, quem aqui já pediu ao Senhor para que pudesse orar por uma pessoa, ela ser curada, para que os dons viessem se manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas? Será que foi só eu? Quem mais já pediu? Pode levantar a mão, quem pediu, né? Só eu creio que muitas das vezes nós não recebemos porque o Senhor sabe como está o nosso coração, não é verdade? Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Muitas das vezes, né, durante um tempo, o Senhor colocou no meu coração, e isso ainda queima, não são todos aqui que dominam a língua japonesa, eu falo um pouco, arrisco em algumas coisas, dá para me virar, mas eu assim, não consigo evangelizar um japonês. Falar acerca da palavra, uma vez até tentei, ele começou a questionar um monte de coisa, eu falei, nossa, aí acho que eu chamei, não lembro se foi o Gabriel, não lembro se foi o Vitor, não lembro, foi uma outra pessoa, quando a gente foi fazer evangelismo na estação, né, um dia à tarde. E algo assim que o Espírito Santo colocou no meu coração, assim, se a gente orar, quantos, você andando por aí, quantas pessoas a gente consegue ver que tem, principalmente o Japão, por ter muitas pessoas de idade avançada, quantas que a gente não vê por aí, às vezes, um senhorzinho com uma bengala, com a coluna meio encurvada? Quem já viu? Não é? A gente vê com uma certa frequência, não é verdade? Até mesmo no hospital, quando a gente vai nos hospitais aqui, eu falei, verdade, eu conversando com Deus, se a gente orar e eles forem curados, eles vão crer, né? Porque eu lembro um testemunho da diaconisa Chizuru, ela está agora na igreja japonesa. Eles foram a um evento alguns anos atrás que o pastor Dave Robertson veio ministrar aqui no Japão, um americano que já é falecido. Ele é muito conhecido por Deus usar ele nos dons de cura. E ele orou uma vez, assim, acho que por uma pessoa que estava do lado dela, eu não sei se foi o pé ou o braço, a perna, que era um menor que o outro, e ela viu aquilo assim, né? Ele orando assim e aquilo ali igualando, ficando os dois do mesmo tamanho. E ela falou, é isso, se eles vêm, eles vão crer. Se eles vêm, eles vão crer. E isso ficou gravado em mim, né? Só que também eu via algo no pastor Dave Robertson, se você for ver os vídeos dele antigo na internet, ele constrangia, ele amava as pessoas de um jeito. Enquanto ele ministrava assim, sabe, um amor, eu falo, meu Deus, talvez ainda eu não recebi isso porque eu ainda não consigo sentir esse amor. Ainda não consigo amar como o Senhor ama. O Senhor conhece o nosso coração. Então, talvez falta da minha parte também um comprometimento maior, né? Um doar-se mais, um andar uma milha a mais. Amém? Né? Eu fiquei assim maravilhado, porque semana passada aqui vários ministérios receberam palavras específicas, não é verdade? As crianças, o Ministério das Mulheres, falou acerca, acho que de uma expansão, se eu não estou enganado. Falou, não sei se ele falou de casais também, eu não lembro. Eu sei que ele falou várias coisas, né? E eu creio que com certeza isso aí vai se cumprir, porque se o Senhor falou, vai se cumprir, né? Eu sou prova disso, né? E o Senhor sempre sabe quanto eu lutava, quanto eu resistia, né? Quanto eu falava que não queria. Mas é a vontade dele, vai se cumprir, né? Só que eu e você, nós temos que entender que nós temos a opção de participar daquilo que ele quer fazer ou não. Não é verdade? Né? E algo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Sempre que a gente vai começar algo novo, é necessário você caminhar e se esforçar um pouquinho a mais. Eu vi aqui as crianças no domingo, o Senhor, na hora que eu olhando, depois até conversei em casa lá um pouco com o Cleito e com a Esther, acho que eles vão passar para vocês, né? Algo assim que o Senhor me mostrou.
E eu conversando com eles, eles falaram que testificaram. Aí depois eles vão falar com você, tá? O quão urgente é e algo que nós precisamos já fazer no dia de hoje, sabe? Mas será que eu e você, mediante aquilo que o Senhor prometeu, as palavras liberadas, será que o Senhor vai esperar de nós um posicionamento de compromisso? Né? Porque nós sabemos que vai ter que ser feito algo a mais. Vamos ter que orar mais, jejuar mais em prol de cada ministério. Em prol das crianças, em prol dos casais, em prol da expansão, né, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer durante esse tempo, tá? Mas também eu também não venho aqui falar que a gente tem que ficar o 24/7 dentro da igreja, não é isso? Né? Porque o primeiro ministério nosso é a nossa casa, né? E isso não há como ser negligenciado e nós temos que achar o equilíbrio. Mas tem muitas das vezes que tem coisas que nós podemos fazer e por não querer a gente deixa de fazer. Não é verdade? Eu lembro assim, né? O Senhor me trouxe à memória o tempo das crianças que a gente serviu, né? Eu e a minha esposa servimos ali com as crianças. E eu nunca me imaginei servindo com as crianças. Eu acho que era o último lugar que eu queria ir, sabe? Porque eu falei assim, eu não tenho muita paciência não, mas ao mesmo tempo as crianças vinham e ficavam no meu pé. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui, entendeu? Não vou falar que eu fui dando glória, contente, pulando de alegria. Não, vou falar a verdade, né? Eu fui porque primeiro eu queria ajudar, porque era o lugar onde estava precisando e pela minha esposa estar ali, eu queria de alguma forma também ajudar ela. E a gente foi servindo no Ministério Infantil, né? E também pelo fato da minha filha, ela estar ali, usufruindo daquilo, está sendo ensinada, instruindo, outras pessoas se disponibilizando a servir ali. Aquilo também gerou em mim um sentimento de compromisso, de querer estar ali, ajudando, né, com o Ministério Infantil, né? E quando a gente estava começando a colocar o Kings, quem que é desse tempo do Kings Kids? Você já estava, Miliane? Acho que até o Claudinei estava envolvido, se não me engano. Ele está escondido por aí. Está ali no fundo, né? Eu lembro que quando a gente começou, né? Quando as pessoas vieram de fora para implantar esse ministério, para nos ensinar, muitas das vezes a gente se reunia. Teve vezes que vocês foram, acho que para Hamamatsu, né? Não sei. Aprender com eles e servir com eles. Muitas das vezes vinham ministrar. E eu lembro assim, se não me engano, acho que era o Rick e a Jéssica, com as meninas pequenas. Por eles estarem tão envolvidos, as crianças muitas vezes dormiam nos futon, lembra? Na outra igreja. Né? Por quê? Porque eles sabiam que era algo novo, que ia abençoar, mas que ao mesmo tempo ia exigir um comprometimento nosso. Né? Um empenho, a gente doar um pouco mais, a gente se doar um pouco mais para que isso viesse a acontecer. E glória a Deus, nós aprendemos princípios maravilhosos, né? Porque pessoas estavam dispostas ali a andar uma milha a mais, a fazer um pouquinho a mais em prol dos ministérios, do Ministério das Crianças, né? E eu assim, também no começo eu lembro que eu falava, eu não tenho jeito com criança não, isso aí não é o meu chamado, né? Tantas vezes eu tentei correr, sabe? Mas o Senhor foi colocando, assim, foi mudando aos poucos assim, a minha maneira de ver, a minha maneira de pensar. Não vou mentir para vocês, né? Eu vou ser sincero. Primeiro, eu fui porque não tinha ninguém que estava precisando, tá? Primeiro. Segundo, porque eu queria de alguma forma ajudar, não é? Aí eu falei, tá precisando ali, eu vou ajudar. Não sei o que eu vou ficar à frente, mas eu creio que de alguma forma ali eu posso ajudar, né? Porque tem coisas assim que eu queria deixar, que Deus tem falado no meu coração, tem coisas que você vai receber uma palavra específica. A gente recebeu palavra específica para algumas coisas, mas tem coisas que o Senhor vai fazer a partir do nosso eis-me aqui, né? Amém? Porque quem capacita é Ele, né? Pela graça dEle, Ele nos capacita. Glória a Deus por isso, não é verdade? E o terceiro, como eu falei antes, era porque a minha filha participava. Então eu me senti constrangido e ao mesmo tempo impulsionado a me comprometer com isso, tá? E para mim, não vou mentir não, no começo era um sacrifício, sabe?
Falava, nossa, vou ter que ir lá. Eu peguei e ia, né? Eu falei assim, no começo foi um sacrifício, tá? Mas depois eu comecei a ir por obedecer aquilo que Deus estava colocando no meu coração e aquilo que estava precisando ser feito no começo. E o terceiro, foi quando eu entendi, porque a palavra diz que obedecer é melhor do que? Obedecer é o melhor do que o sacrificar, não é verdade? E depois, quando você entende isso, você começa a gostar daquilo que você está fazendo. E ali, quando você vai ver, você já estava amando estar ali no meio das crianças, né? Tinha vezes que a gente ficava praticamente um mês inteiro, porque tinha poucas pessoas, a gente ficava servindo nas salinhas, não é verdade? E eu lembro que uma vez a gente ministrou um culto para as crianças, e aí, conversando de quem ia levar a palavra, ficava naquilo, leva você, não sei o que, eu falei, tá bom, vai, eu levo. Aí assim, pra você ver, para quem não queria, né? Eu lembro, tá até guardado esse caderno comigo. Aí a gente orou, Deus deu uma palavra pra gente, aí eu comprei um caderno, colei, fiz uma colagem, coloquei um coração, fiz assim um negócio assim para meio que chamasse a atenção das crianças, né? E a gente veio assim, ministrou, o Senhor deu uma palavra meio que eu creio que foi de conhecimento para a necessidade daquele dia. E a gente fez uns grupinhos, começou a orar assim, você via as crianças chorando, sendo impactadas, né? Aí eu falei assim, glória a Deus, né? Então, não é você. Você realmente não consegue, mas aquele que nos capacita, Ele faz em nós e através de nós, né? Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. E tem um versículo também que é muito conhecido, que diz, Mateus capítulo 22, versículo 14, que diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas fala que a verdadeira tradução e o significado dessa palavra devia ser, poucos são os que participam, né? Aí eu entendo que resolver participar é algo que depende da disponibilidade de cada um, né? Eu não sei assim como Deus vai fazer, mas se eu puder estar envolvido de alguma forma com isso, eu quero estar ali no meio e participar. Amém? Se precisar eu ajudo, tá? Só não posso ficar à frente, mas eu estou aqui para ajudar se precisar, né? Eu lembro quando teve a expansão também da igreja de Hamamatsu, presbítero Vitor. Acho que o diácono Kleber foi também da primeira, quando foi iniciando ali. No começo era no hotel, né, Vitor? Lembra lá na Itigocém? Alugava o salão, o pessoal, tinha alguns que serviam aqui de manhã, alguns iam avisar, mas eles vinham, pegavam o instrumento, já era aquela, sabe? Todo mundo se mobilizava, todo mundo se disponibilizava ali, para que pudesse iniciar algo ali. E todo o início de trabalho é dessa forma. Não há como iniciar algo novo, como algo ser expandido, se cada um de nós não andar mais uma milha. Se cada um de nós não nos esforçarmos mais um pouco. Amém? Mas eu não quero, sabe assim, com essa palavra não é para trazer um desânimo não, tá? Muito pelo contrário. Não sei se você ficou desanimado, não, mas é mais para trazer em nós a conscientização, né? Que são etapas e processos que vão precisar ser vencidos e que vai precisar da cooperação, da colaboração de cada um de nós. Deus, Ele pode fazer. Se a gente não fizer, Ele vai levantar outras pessoas. Mas eu prefiro, de alguma forma, estar ali, no meio, né? Cooperando com aquilo que Ele quer fazer. Então, nós precisamos nos unir. Ele vai colocar pessoas, talvez, que tenham chamado num ministério diferente, mas que possa completar ali um ao outro, unindo as forças, para que todas as gerações, todos os ministérios, de alguma forma, vão ser fortalecidos, vão ser beneficiados com isso. Amém? Algo que o Senhor assim também me levou a meditar, é no exemplo bem claro, que todos nós, eu creio que alguma vez já tivemos um sonho, já tivemos uma palavra, algo assim que o Senhor nos mostrou que iria fazer ou algo que iria acontecer. Amém? Quem já teve? Amém? Glória a Deus, né? Só que o Senhor, Ele mostra assim, aonde Ele quer que você vá, aonde Ele quer te colocar, mas Ele nunca mostrou o processo que a gente vai passar, né? Tem um exemplo bem claro. O único que sabia de tudo aquilo que teria que sofrer
era Jesus, né? Ele sabia desde o começo e mesmo assim ele se dispôs. Por isso nós hoje estamos aqui em uma forma de agradecer ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Mas eu me vejo assim, o exemplo de José é o que mais me constrange. José, ele teve ali sonhos onde o Senhor mostrava que ele iria estar em uma posição de destaque, onde ele ia exercer uma função de autoridade. A Bíblia relata até que os irmãos se dobravam perante ele, né? Isso gerou briga, gerou ciúme, gerou contenda nos irmãos. E a gente viu assim, por tudo aquilo que ele passou depois, não é verdade? Ele foi abandonado primeiro, ele foi vendido, foi preso injustamente, foi separado de seu pai, até que viesse se cumprir a promessa do Senhor tinha para a vida dele. Porque já imaginou, vamos supor, se o Senhor mostra para a gente o processo, quantos aqui será que já não teriam desistido em meias lutas? Não é verdade? Quem será que já não teria abandonado? Eu até brinquei assim com o pastor Wilson, né? Domingo aqui, que ele veio. Falei para ele, glória a Deus pela vida do Senhor, que o Senhor continue, glória pela sua vida, pastor, que Deus continue te usando como esse canal de bênção para trazer resposta na vida de muitas pessoas, como o Senhor trouxe para mim. Eu fiquei contente, eu falei para ele. Eu até fiz uma brincadeira assim, falei, se eu for colocar em escala, eu coloco uma escala de 10/90. Ele, por quê? Eu falei, não, 10% eu fiquei contente, porque foi uma resposta imediata. Eu falei, os 90% eu fiquei triste, porque era algo que eu estava lutando, e eu sei que vai exigir de mim um pouco mais, e o processo vai ser um pouco doloroso. Mas glória a Deus, entendeu por isso, né? Creio que a capacitação, tudo vem dele. É ele quem vai dar a graça, amém? E eu confesso que se o Senhor tivesse me mostrado ainda mais as coisas que veriam, eu acho que eu teria meio que dado uma de Jonas, já, né? Só que é algo que o Senhor colocou no meu coração, porque se muitas das vezes nós passamos por isso, é porque a gente não quer morrer, na verdade, né? Não querer morrer para nós mesmos, não querer negar a nossa vontade. A gente muitas das vezes não entende aquele paradoxo que a palavra nos ensina, que é morrer para viver, perder para ganhar, descer para subir, não é verdade? E uma semente, ela só pode dar fruto quando ela morre e é enterrada, e ela germina e dá origem a uma árvore e a outros frutos. Deus, ele nunca vai dar para a gente algo que é para o nosso benefício próprio, né? Ele pensa no coletivo, porque a gente pode ver isso comprovado em João 3,16. Ele deu o filho dele como sacrifício em prol de todos, em prol de muitos. Ele não quis salvar um, ele quis salvar todos, todo aquele que o recebesse, né? É o pensamento coletivo do Senhor, né? Nós temos uma palavra que foi liberada, já temos um caminho, mas às vezes por pequenas coisas a gente fica meio que desesperado, não fica? Às vezes você não fica entristecido, às vezes você não quer, meio que parece assim, vamos falar no português claro, chutar o balde, meio que querer falar, Deus, não quero. Já teve vezes que eu já falei isso para o Senhor, sabe? E aí o Senhor falou assim no meu coração, falou assim, por que você ainda tenta brigar? E eu converso com Deus assim, sabe? Normal. Eu falei, você sempre fala isso, mas quando você vai ver, você já está fazendo. Aí eu entendi que não adianta eu brigar, eu tenho que desistir de brigar. E eu tenho que obedecer, não é verdade? Mas eu queria compartilhar algo assim que queimou no meu coração. Que nós temos um exemplo tremendo a ser seguido. Que ele possa ser o nosso espelho, o nosso exemplo e a nossa maior inspiração. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. É uma passagem muito, creio que é conhecida de todos nós. Filipenses capítulo 2, do versículo 3 até o 11, nós vamos estar lendo. Quem achou?
Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 11. Diz assim, vou estar lendo aqui, tá? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Né? E algo que me chamou a atenção, que nesse capítulo 2, a partir do versículo que nós lemos aqui, nós podemos ver o apóstolo Paulo relatando o exemplo ali de Jesus Cristo, né? Que mesmo sendo Deus, ou seja, que tinha todas as atribuições, onipresente, onipotente, onisciente, mesmo sendo Deus, que podia todas as coisas, Ele escolheu vir nessa terra e habitar num corpo fraco, numa carne corrompida, igual a nossa. Ele escolheu, Ele resolveu, né? Aquele que podia todas as coisas, você consegue imaginar? Vivendo como alguém que passasse a ser dependente dos cuidados de uma mãe. Você consegue imaginar ele ali, precisando ser amamentado, né? Precisado ali ser cuidado, até trocado, eu não sei como que era, né? Que poderia ser uma fralda naquele momento, mas ele precisou de tudo isso. Ele abriu mão daquilo que ele tinha desde o começo por direito e se sujeitou a passar por tudo isso, né? Abriu mão de toda a sua glória, poder e majestade para caber num simples, mero, corrompido e fraco corpo humano. Algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração aqui hoje foi uma dupla humilhação. Dupla humilhação. Porque primeiro ele escolheu vir e habitar nesse corpo, né? Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Tem algumas versões que fala, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não quis exigir aquilo, não queria tomar posse da autoridade dos seus atributos. Ele abriu mão daquilo, se sujeitou, se humilhou para caber num corpo humano. Ele resolveu se humilhar primeiro, né? Mas depois, para cumprir o propósito, para nos resgatar, para nos perdoar, para nos purificar, para que nós hoje tivéssemos a oportunidade de celebrar a Páscoa, tem um processo que ele passou também. A Bíblia fala que ele foi humilhado, injustiçado, castigado, envergonhado. Ele foi contado com os malfeitores, né? Será que eu e você, nós conseguimos imaginar a cena? Eu estava meditando, né, acerca desse texto. Naquele tempo, a crucificação era a forma de morte mais cruel e dolorosa que existia. E aquilo era algo que era destinado a pessoas que eram criminosos, né, da pior espécie possível. Não é verdade? Os assassinos, os ladrões, aqueles que praticavam as barbaridades e as atrocidades que deveriam ter naquela época. Era assim que essas pessoas eram assassinadas, que aquilo era uma forma de assassinar alguém. Você imagina alguém chegando, olhando de longe. A Bíblia fala que tinham quantas pessoas na cruz? Tinha
Jesus e tinha dois, um de cada lado, né? Imagina você chegando de longe, não sabendo aquilo que se passava. O que você iria ver? Tem 3 ladrões ali, né? Que estão sendo condenados por aquilo que fizeram, pelos seus atos. Só que um deles estava lá sem merecer. Um deles estava lá porque resolveu se entregar. Um deles estava lá porque amou cada um de nós. Um deles não merecia. Você consegue imaginar essa cena? A humilhação extrema. Eu quando vejo isso, eu fico assim assustado. Falo, meu Deus, que amor é esse, né? Que nos constrange, que nos resgata, que nos transforma. E muitas das vezes a gente, por coisas tão insignificantes, desprezamos isso, né? A gente sabe que se não fosse essa obra do Senhor, a gente sabe aquilo que nos esperava. Porque a palavra em Romanos 3:26 diz que todos pecaram e destituídos ou separados estavam da glória de Deus. Todos é todos, ninguém escapa, eu, você, todos. Mas nós recebemos a salvação pela graça através da obra reconciliadora e redentora do nosso Senhor Jesus. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Aleluia! Mesmo ele sabendo por tudo aquilo que ele ia passar, teve o lado humano dele sim, que muitas das vezes tentou ali remediar. Tanto é que no Getsemane ele orou para o Pai, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha e sim a sua vontade. Ele perseverou até o final. Ele cumpriu aquilo que foi ali proposto para ele. E hoje eu e você podemos desfrutar do benefício do sacrifício, né? O benefício do sacrifício do Senhor está sobre nós. E mediante isso, eu não sei você, mas eu creio que nós devemos corresponder a isso, vivendo de uma maneira que venha ser grata àquilo que o Senhor fez. Amém? Por isso, hoje, sim, é a data que nós celebramos a Páscoa. Só que hoje nós entendemos o verdadeiro significado da Páscoa, né? Não foi coelho, não foi doce, nem chocolate, muito menos suave, não foi. Foi por sofrimento, através de sacrifício e pelo sangue precioso que foi derramado. E a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não podem ser perdoados os pecados. É o que fala em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Foi o sangue do Senhor que foi derramado, né? Para nos dar, assim como foi falado pelo presbítero Vitor, a libertação. Para nos tirar da escravidão. Para nos tirar da condenação. O resgate do povo de Deus feito pelo próprio Deus. Será que nós conseguimos imaginar isso? Será que eu e você nós temos a revelação de quão profundo foi aquilo que Jesus fez, né? O próprio Deus que se fez em forma humana, abrindo mão de toda a sua glória e majestade. Nós herdamos pela graça, que é o favor que nós não merecíamos, né? Algo que era prometido primeiramente ali ao povo de Israel, ao povo ali que era, segundo a palavra nos diz, o povo escolhido, né? Mas a Bíblia nos fala que esses aí não receberam, desprezaram. E depois que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Você vê que privilégio que é, né? Quão maravilhoso é o benefício que nós herdamos. Creio que o Senhor ele espera uma resposta de nós para esses dias. Um comprometimento com aquilo que Ele quer fazer, né? Nós já vamos acabar. E é interessante que se você for pular para o capítulo 3 de Filipenses, também, Filipenses capítulo 3, do versículo 3 em diante, nós vamos estar lendo também, tá? Filipenses capítulo 3, do versículo 3. Diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus,
e não temos confiança alguma na carne. Olha o que ele fala agora aqui, ó. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Você vê aqui que ele relata algumas virtudes que ele teria, né? E que poderia fazer com que ele se achasse alguém especial, mas o que me chama mais atenção é que ele reconhece que nada é mais importante do que conhecer a Jesus e fazer a sua vontade, né? A ponto que ele chega a considerar todas as coisas sem valor, a Bíblia fala até como esterco, para que ele pudesse ganhar a Cristo, né? Filipenses é uma carta que nos mostra, que nos ensina que todo aquele que ama a Cristo e deseja ser o seguidor ou discípulo, vai ter que aprender a sofrer, vai ter que aprender a morrer para si mesmo e negar a vontade da carne, né? E que apesar de todas as atribulações, de todas as adversidades, ele tinha com ele a alegria do Senhor em todas as circunstâncias. Tanto é que no capítulo 4, depois ele vai mencionar, né? Ele tem a revelação ali, que por mais que passasse por tribulações, perseguições, açoites, ele sabia em quem ele cria. Nisso ele conseguia lidar com, em todas as situações, ele ser grato, porque ele sabia quem o fortalecia. Amém? Então, queria que nós pudéssemos hoje responder ao Senhor. Eu creio que Ele já tem falado aos nossos corações aquilo que muitas das vezes é difícil de eu e você, nós não conseguimos abrir mão, aquilo que muitas das vezes nós relutamos em entregar. Porque aqui o pastor também falou que era preciso entregar, quebrar os altares e entregar e deixar de lado a idolatria. Ele falou isso também. Por mais que palavras incentivadoras também foram lançadas, também teve palavras de conscientização. Queria pedir que nós pudéssemos ficar de pé, né? Como nós podemos ver, todos têm suas lutas, todos têm suas dificuldades. Todos nós, eu creio que temos alguma área que muitas das vezes nós relutamos em entregar ao Senhor. Creio que Ele já vem pedindo algo em específico para cada um de nós. Se você hoje entendeu, recebe essa palavra e quer cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, quer ser também um agente do agir sobrenatural do Senhor, eu queria te convidar, se você quiser vir aqui na frente, para que nós estejamos orando, para que nós venhamos colocar diante dele nossas dificuldades, para que nós venhamos entregar a ele aquilo que muitas das vezes tenta nos impedir, porque nós sabemos que para viver algo novo vai ser necessário. Algo novo daquilo que temos feito vai precisar ser feito. Algo a mais vai ter que ser entregue. Um comprometimento maior vai ser exigido.
O Ministério do Louvor vai estar aqui entoando uma canção que fala muito acerca daquilo que nós celebramos hoje. Se você sente que ainda tem algo que falta entregar, que tem algo ainda que você muitas das vezes o Senhor já te chamou, mas você reluta, você fica ali querendo medir forças com o Senhor, eu posso te garantir, não adianta. A gente for querer disputar com Ele, a gente sempre vai perder. Ou a gente resolve, Senhor, hoje eu quero deixar tudo, entregar tudo, para que eu possa fazer a Tua vontade. Ele não nos chamou para sermos consumidores, mas para sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu creio que essa palavra é para nós como um corpo, porque o sobrenatural, o Senhor, Ele quer manifestar em nós, na igreja local, e através de nós, aonde quer que Ele nos enviar nesses tempos. Então eu queria te encorajar, você que entendeu, você que assim como eu, reconhece que precisa ainda algumas áreas ser entregue realmente nas mãos do Senhor e confiar naquilo que Ele falou.